eu sou a Simone Tomazini, junto com a minha amiga Pamela Maria, vamos apresentar mais um episódio no Pedelas, um podcast voltado a conhecimentos, atualidades do mundo do futebol. Hoje nós estamos com um convidado aqui, Gabriel Tazinasso, jornalista do Jornal Maringá. Ele que é narrador esportivo, tem 2 canais no YouTube, o 3A Esportes e o Gabriel Tazinasso. Já foi repórter, apresentador de TV, também foi assessor de imprensa do Grêmio Maringá em 2022. O cara já fez de tudo um pouco. Seja muito bem-vindo, Gabriel Tazinasso. Muito obrigado a todos, Pamela, Simoni, pela gentileza aí do convite. Estamos aí, né? Estamos sempre, eu que acompanho no pé dela sempre os bastidores, agora aqui também. Agradecer a vocês, agradecer o público também. Vamos informar o pessoal, né, sobre um tema bem relevante. Gabriel, fala um pouquinho para nós da sua trajetória profissional, para o pessoal aqui saber um pouquinho a respeito de quem é o Gabriel Tazinasso, todo esse conteúdo que você já tem informativo na área do jornalismo esportivo, principalmente, e quando que surgiu esse carinho, esse amor pelo futebol e posteriormente profissionalmente? Chega a arrepia, né, quando você fala, quando surgiu o amor pelo esporte, assim, né? Porque eu lembro como se fosse ontem, assim, né, do primeiro momento. Vou dar uma resumida porque a história é longa, vai ter que fazer uns 3 podcasts. O início de tudo que vem na minha lembrança, realmente, assim, marcante, foi em 1994, na Copa do Mundo dos Estados Unidos. Eu tinha 5 anos, 5 para 6, né? Foi bem na época do meu aniversário, ali junho e julho, né? Estados Unidos, calor, né? Mais de 40 graus, as equipes europeias sofrendo demais naquele calor escaldante de Dallas. E o Brasil jogando as quartas de finais com a Holanda, né? Naquele momento eu estava sentado no meio do sofá com os meus pais. Lembro como se fosse, olha, recente demais. E estava frio, né? Época fria ali, inverno rigoroso. Agasalhadinho ali assistindo o jogo das quartas de finais, e o Brasil estava vencendo a Holanda por 2-1 e depois sofreu um empate, né? 2-2, e ali eu comecei a chorar copiosamente, né? 2-2, tal. Eu pensei que o Brasil estaria eliminado, não sabia das regras, nada, só acompanhando. O Brasil levou um gol, meus pais começaram a ficar assim desesperados com o meu choro ali e tal, e logo na sequência teve uma falta pro Brasil lá do meio campo, assim, ninguém imaginava, né? E o Branco, né, lateral esquerdo na época, lá Roberto Carlos, né, agora mais recentemente, mas cobrou a falta assim magnificamente. O Romário deu aquela famosa entortadinha nas costas, a bola passou aqui, ó, pelo baixinho, e o Brasil fez o 3-2. Ali começou o meu amor pelo futebol, pelo esporte, e aí o Brasil se classificou, foi para a semifinal, venceu a Suécia e depois foi campeão naquela dramática final contra a Itália. Então ali começou, né, o meu amor pelo esporte, pelo jornalismo, e comecei a fazer jornalismo depois, né? Depois, assim, eu nem sabia, né? Fui saber depois, assim, já jovem, que comecei a anotar. Pegava os cadernos, o resto dos cadernos da escola, que sempre sobra algumas folhas, começava a anotar, assistia jogos, Fórmula 1, vôlei, Olimpíadas de madrugada, e começava a anotava tudo, escalações das equipes, público que deu, canal que ia transmitir, e tava ali brincando, escrevendo e curtindo, assim, porque assistia de tudo. Meus pais até brigavam comigo que eu não parava de assistir, acordava de madrugada, ia pra escola cansado. Mas assim, prioridades, né? Então foi uma época assim que eu me lembro perfeitamente. Morava no Diamante do Norte ainda, depois eu vim pra Terra Rica, né? Eu sou natural de Terra Rica. O pessoal fala não Terra Rica, fala Terra Rica, né? Rapidinho. Então foi uma época bem bacana. Então foi esse o meu início, né? Posso continuar ou vai ficar muito longo? Por favor. Eu vou dar uma puladinha, uma resumidinha. Aí assim, depois, né, de algum tempo, fui passando, fui cada vez mais assistindo e sempre anotando, pilhas e mais pilhas, né, guardadas nos guarda-roupas, nas estantes assim de anotações do esporte. Aí, com um certo tempo,
Eu não falava muito, tô falando muito aqui, mas eu não falava muito, era mais quietinho e tal, eu sempre anotava, mas aí comecei a falar, pô, eu gosto de fazer jornalismo, eu gosto de esporte, então eu acho que eu vou trabalhar na área. Só que na região não tinha, né? Nem em Paranavaí, só tinha educação física, outras funções e tal. E aí, conforme foi passando o tempo, eu fui procurando, né, faculdade de jornalismo para fazer e sabia que tinha em Maringá. Aí comecei a fazer então em 2015, me formei em 2018, né? E durante a faculdade também, as aulas, né, de TV, de rádio, a gente foi se especializando em algumas áreas. E aí a gente foi criando, né? Criei o canal no YouTube, o 3A Esportes, uma conversinha de 3 amigos, 3A, eu sou um dos As. Então a gente foi criando aí, fazendo transmissões esportivas na região, porque a gente, quando eu mudei para Maringá, eu notei que se falava muito de esportes, de Corinthians, né, de esportes grandes e tal. A gente até fez algumas transmissões dessas equipes, mas eu falei assim, pô, por que não vamos falar do nosso esporte aqui, né, dos times daqui e também dos esportes amadores, atléticas, faculdades. Então a gente começou a fazer transmissões e estamos aí até hoje. Depois criei também o Gabriel Tazinasso Esportes, né, que é um canal mais para entrevistas, né, também. Vou contar a minha história lá também. Ainda não deu tempo, mas futuramente tá dando um feedback aí, contando a minha história. Entrevistas, por sinal, acompanhem o canal do Gabriel também. Se inscreva no canal. Tem informações e histórias maravilhosas. Então é isso aí, né? E daí em 2022 eu fui assessor do Grêmio, né? Grêmio Maringá. Depois de 26 anos a equipe campeã de 77 retornou aos gramados, né? Retornou muito bem, foi campeão com apenas uma derrota em 2022, né? A gente esteve no projeto aí assessorando a equipe, uma grande equipe, né? Grandes jogos, foi bem bacana em 2022. E depois fui convidado para trabalhar no jornal O Maringá, né? E lá atrás, né? Comecei também, fiz web rádio, né? Já fiz programa do Ananias Rodrigues na TV 10, né? Já fiz apresentação na ausência de Ananias, que viajava, né? Para transmitir os jogos em Curitiba e tal. Gabriel, você consegue lá? Consigo e tal. Apresentei alguns programas, também participei ali como repórter dele, né? Fiz algumas entrevistas e por aí vai. Então a gente vai no jornalismo, vai de repórter, vai de apresentador, vai de narrador. Assessor de imprensa. Escrevendo as matérias para o Jornal Maringá também, né? Fazendo as nossas surpresas aí, vem muito mais podcasts. Fique ligado no Jornal Maringá. Isso. Nós trazemos um pouquinho desse campeonato hoje para esclarecimentos aqui com o Gabriel Tazinasso, que praticamente vive futebol, respira futebol no seu dia a dia. Então, Gabriel, seja muito bem-vindo, a casa é sua, o Gabriel está sempre por trás das câmeras com a gente aqui, dando aqueles toquezinhos sempre. Então, Gabriel, fala um pouquinho de como foi criada, quando surgiu essa Copa Sul-Americana para o nosso pessoal aqui ter essa informação de relevância do segundo campeonato mais importante que nós temos. A Copa Sul-Americana, ela, com esse nome, né, foi fundada em 2002, né, faz alguns anos aí já. Antes era a Comebol, né, já havia alguns nomes diferentes, mas não tinha um padrão, né. Então, depois de alguns anos, essa Copa Sul-Americana, ela foi criando assim um padrão e também mais relevância, né. Apesar de que eu mesmo acho que é uma Série B, né, do Campeonato Brasileiro, mas os prêmios, né, foram aumentando, né? A organização também criou um padrão, né, da Comebol, e vários times que disputam, vários times de camisa estão disputando essa competição, né? Então a Copa Sul-Americana, ela foi, com o passar dos anos, com o passar do tempo, ela foi criando uma espécie de química com os torcedores, principalmente aqueles times que não têm muita visibilidade, né? Você tem tido aí os gigantes que gostam da Libertadores e você tem os times de menor expressão que disputam a Sul-Americana e podem ganhar um bom prêmio, né? E também já tivemos aí alguns times de camisa, né, conquistando a Sul-Americana e com certeza comemoraram como se fosse um título gigante, assim. Título a título, né? Então, a Copa Sul-Americana cada vez mais importante, mais premiação e com certeza criando uma relação assim com os torcedores e com os times, né?
Isso. E explica para nós, Gabriel, quantas fases, como que os times brasileiros participam da Copa Sul-Americana, que é diferente da Libertadores, né? Explica para nós como que funciona isso. Tem bastante relação com a Libertadores, né, a Sul-Americana, né? Assim, o princípio, né, os times brasileiros, eles buscam vagas na Libertadores, né? Esse é o primeiro objetivo, né? Palmeiras, Flamengo, né, as maiores equipes. São Paulo, Atlético. Isso. Sempre os times que vão ficar ali na frente do brasileiro vão buscar a Libertadores, né? Mas se você não consegue uma Libertadores, vem aí a Sul-Americana, né, que dá espaço para muitas equipes, não só do Brasil, da Argentina, como Chile, Equador, Peru, Bolívia. Então, assim, atualmente a Sul-Americana ela é disputada por 56 equipes nas fases preliminares, né? Já temos aí 6 vagas para o Brasil e 6 para a Argentina, que aí só aguarda a fase de grupos, aguardam esse pega, né, que a gente fala assim dos times de outros países. Então aí eles vão disputando os campeonatos nacionais e vão disputando. Uruguai, Chile, Peru tem menos vagas que Brasil e Argentina, né? Então eles focam e é um bom, digamos assim, como se diz a palavra, um potencial de visibilidade, né? Tem o campeonato no Brasil, né? O estadual lá. Os campeonatos nacionais são como os estaduais aqui, tem equipes de expressões menores, e aí eles buscam essas vagas para a Sul-Americana. Então, antes da fase de grupos da Sul-Americana, eles vão fazer, se eu não me engano, 2 fases, né, da Sul-Americana se enfrentando. Então, no caso, são 56 equipes, 6 do Brasil e 6 da Argentina já estão classificados, e essas equipes elas vão buscar entrar no seleto grupo dos 32, né, que são aí a fase de grupos que realmente inicia 8 grupos, né, com 4 equipes. Essas 32 equipes vão aí formar e buscar o título. Uhum. E como você disse, o Brasil e a Argentina, por exemplo, eles já têm 6 vagas garantidas para a segunda fase. Como que isso é destinado? Por que, no caso, explica para o pessoal que nos acompanha, por que essas seis equipes em específico, elas já têm a vaga garantida? Como que é feita essa seleção para que chegue nessas 6 equipes e o porquê dessa garantia já das 6 equipes? O Campeonato do Brasil e da Argentina são os mais fortes, né? Desde os times da Libertadores, são os maiores campeões, a Sul-Americana também. No Brasil e na Argentina se classificam X equipes, as melhores do Brasileirão, também tem a vencedora da Copa do Brasil, né, o campeão da Copa do Brasil, e também o atual campeão da Libertadores. Normalmente Brasil e Argentina vão liderando essas ações, tá? A Sul-Americana, por exemplo, no Brasil você se classifica ali até o 7º, 8º, né, para Libertadores e a ex-pré-Libertadores, e aí a partir do 8º até o 13º se classificam 6 equipes no Brasil. Na Argentina deve ser mais ou menos da mesma forma, né? Então as equipes que não se classificam para Libertadores, as sequentes, né, do 8º até o que conseguiram a classificação no Brasileirão do ano anterior, elas vão se classificar para a Sul-Americana. Por serem mais fortes, né, por serem equipes, países com maior potencial, ela já tem 6 vagas garantidas nessa fase de grupos, né? Uhum. Na questão dos outros países, vai ser mais ou menos no mesmo sentido, só que elas não têm, por exemplo, torcida, força de camisa e, digamos assim, a Conmebol ela prioriza pela qualidade e também pela, digamos, como poderia dizer, pela capacidade das equipes, né, de ter o potencial para estar participando dessa competição. Mas lógico, dá oportunidade para todas, né? Oportunidade para todas as equipes, só mesmo priorizando o Brasil e a Argentina, que são os maiores campeões, que tem aí com certeza um poderio melhor, né? Sim, e você tinha comentado que é a Pamela também falou que é a segunda competição mais importante aqui do continente, né, da América do Sul, mas a Sul-Americana tem muitas vantagens, como por exemplo jogar a Recopa Sul-Americana do ano seguinte
com o campeão da Libertadores. Mas além dessa vantagem, tem várias outras. Explica um pouquinho pra gente, Gabriel. Com certeza, né? O campeão da Sul-Americana, ele cada vez mais tem, assim, o potencial de ter maior visibilidade, né? A gente teve aí no ano passado Fortaleza, né? Quase conseguindo o título. Torci demais, não deu pro Fortaleza, né? Atual campeão LDU. Então ela já se classificou para a Libertadores desse ano, né? Diretamente. Foi campeão e se classificou. E com certeza o Money, né? A grana cada vez mais alta. A gente tem a estimativa aí de 400 milhões, né? 400 milhões. Em prêmios que distribui na Sul-Americana, né? Então você imagina. Durante toda a competição. Só a LDU recebeu aí 40 milhões, né? Então, com certeza vai ajudar nos cofres e no futuro, assim. Então eu acho assim, a Copa Sul-Americana, ela é tida como assim, bom, um time grande, né? Um time gigante. Bom, vamos participar, de repente poupar alguns jogadores, mas quando chega, né, no mata-mata, quando chega nas fases mais agravantes, com certeza vai dar prioridade, né? Caso São Paulo participou, foi campeão, né? O Corinthians participa também, Internacional, então tem várias equipes grandes participando. Né? O Atlético, inclusive, foi campeão em 2021. Exato, o Atlético já é duas vezes bicampeão da Sul-Americana. Temos o Boca Juniors, pô. Isso, o Boca Juniors, que é o, né, tido por o maior time da Sul-Americana, o maior campeão da Libertadores aí, né, depois do Independente, né? Duas vezes campeão da Sul-Americana, então com certeza, né? Com certeza a Sul-Americana tem muito peso, né? Assim, e só complementando, né, o RB Bragantino, ele já disputou a Libertadores desse ano. E ele, como perdeu, né, a partida eliminatória para entrar na Libertadores com o Botafogo, outro time brasileiro, ele veio para a Sul-Americana. Então, ele já, né, se classificou, né? Não, tipo assim, mesmo na derrota, ele tem a oportunidade de ganhar um título sul-americano, né? Que é muito legal, né? Muito interessante essa fase, né? O Gabriel lembrou do Bragantino. E ano passado teve o Corinthians também, foi o mesmo caso do Corinthians. E de todas essas vantagens, a gente precisa lembrar que é mais um troféu para a galeria do clube. Não é verdade? Com certeza. Mais um troféu. Né? Vale título demais, né? Eu mesmo, quando jogava ali, eu gostava de ganhar até de bolinha de gude, né? Não gostava de perder de jeito nenhum. Com certeza. Então vale demais, assim, a competição, né? Sul-americana, tem muita grana, tem visibilidade. Fortaleza mesmo, no ano passado, com certeza, merecia, né? Merecia o título por toda a organização, mas é aquilo, né? O time, ele tá sempre ali chegando nas finais, tá sempre em visibilidade, então uma hora ele vai ser campeão, né? Então é importante isso, tá sempre entre os melhores, uma hora vai chegar a vitória, né? E, Gabriel, explica pra gente mais detalhadamente como que é a fase de grupos e aproveitando também para o pessoal assistir, onde que a gente assiste a Sul-Americana. É isso aí, diferentemente, né, da Libertadores, a Sul-Americana classifica apenas né, de cada grupo. São 4 equipes por grupo, classifica apenas um. Esse outro time seria o da Libertadores. Olha só que interessante, né? Quem fica em terceiro lugar nos grupos da Libertadores, ele vem para enfrentar o segundo da Sul-Americana. E aí sim, nesse confronto entre os dois, vai sair os times que farão parte das oitavas. Então se classifica 8 equipes diretamente na Sul-Americana para as oitavas. Esses outras 8 equipes poderão ser os segundos da Sul-Americana ou os terceiros da Libertadores, né? Então é um charme que criou, assim, adoro. Essa aí acertaram, né? Então, e o Brasil tem aí já 7 equipes, né? Cruzeiro, Internacional, Fortaleza, Atlético Paranaense, Corinthians, Cuiabá, sempre chegando aí também agora, né? E o RB Bragantino, que caiu da Libertadores e veio para a Sul-Americana, né? Então, a transmissão é feita pelo SBT, né? TV aberta, acho que sempre às terças-feiras, e a restante dos jogos é na ESPN Star+. Muito bem, gostaria de agradecer agora então, Gabriel, a sua presença, disponibilizar o seu tempo e um pouco do seu conhecimento para estar transmitindo aqui para o nosso pessoal, as pessoas que nos acompanham com todo carinho, toda essa informação, porque toda informação é válida, principalmente quanto ao futebol. Claro. Com certeza. E tá acontecendo aí, Libertadores Sul-Americana, terça e quarta-feira. Isso.
Eu que agradeço aqui o espaço, desejo sucesso a vocês. Estaremos aí, todos reunidos aí no pé delas. Com certeza, o Gabriel sempre aí por trás das nossas câmeras, nos auxiliando nos pequenos detalhes. Nada como um grande profissional aí para estar acompanhando a gente todos os dias, né? E eu gostaria também de agradecer principalmente aos nossos patrocinadores, as pessoas que estão nos apoiando e fortalecendo este projeto para que traga cada vez mais informações para vocês, mulheres, familiares, para todo o público em geral, a respeito de detalhes e esclarecimentos quanto ao mundo do futebol. A Singular Marcas e Patentes, com o Franklin Santana, um dos proprietários, está sempre nos auxiliando muito e acompanhando os nossos projetos. A Noma Toyota Motors, com o Augustinho, acompanhando também, cuidando ali de estar trazendo pra gente sempre informações. E também o Pajola, cuidando de toda a nossa publicidade no aeroporto, em toda a cidade de Maringá, nos ônibus que estão transitando também pela cidade, já passando as nossas publicidades. Então, muito obrigada e até a próxima. Até a próxima.